De intimações de uma mãe a empresas de tecnologia, há áudios que alimentaram teorias da conspiração, agora possivelmente desmentidas, além de vídeo que pode mudar o rumo do caso. Há muitas atualizações e novidades na investigação da morte de Nolan Wells que precisamos discutir. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo. Novos desdobramentos no caso de Nolan Wells precisam ser discutidos, pois a família busca respostas e o público acompanha. Tudo gira em torno da verdade sobre o que aconteceu com o jovem de 18 anos. Há novidades sobre intimações, áudios, vídeos, documentação oficial, possível consumo de álcool. Vamos discutir isso com um ex-detetive que analisará e explicará o que ocorre nos bastidores. Como inserir isso em nosso contexto geral? É uma conversa importante. Agora, antes mesmo de começarmos, quero avisar a todos, vocês sabem, estamos acompanhando esse caso, certo? Então, se você quiser mais detalhes, se quiser mais documentação, se quiser tudo o que temos até agora, acesse o aplicativo Law and Crime Plus para ver a seção de arquivos de casos, incluindo tudo sobre a história de Nolan Wells. Lá, você pode consultar documentos e informações por conta própria. É uma ótima forma de se informar mais sobre esse caso. Essa é a questão principal. O que aconteceu com Nolan? Foi um acidente trágico ou foi um ato criminoso? Primeiro, o contexto antes dos desdobramentos. Nolan Wells, 18 anos de Ocean Springs, Mississippi, era universitário e jogador de futebol americano. Em 4 de julho, foi com amigos para Horn Island, uma ilha-barreira ao largo da costa do Mississippi, comemorar. Em certo momento, ele sumiu e foi dado como desaparecido naquela noite, iniciando uma grande busca. 2 dias depois, em 6 de julho, o corpo dele foi encontrado na ilha, trazido pela maré. A pergunta, claro, é o que aconteceu com ele, continua sendo uma incógnita. Ninguém respondeu isso publicamente. A autópsia independente encomendada pela família apontou causa e modo da morte de Nolan como indeterminados. O patologista descobriu que partes do corpo dele, estamos falando de porções do pescoço, aparentemente foram removidas pelo médico legista do estado durante aquele primeiro exame. Essa segunda autópsia e o novo legista não conseguiram determinar o que ocorreu com Nolan. Não pôde descartar crime, nem afirmar se havia lesão ou trauma no pescoço dele. Isso deixa dúvidas e questiona se o legista do estado está fazendo mais testes nessas partes e se isso vai esclarecer em definitivo o que ocorreu com Nolan. Houve trauma? Foi afogamento? Foi acidental? Pode ser difícil saber nessas condições. Também estamos falando de decomposição. E há a descoloração avermelhada aparentemente encontrada na parte de trás da cabeça. Eu conversei com especialistas médicos sobre isso. Alguns dizem que pode ser devido à decomposição. Alguns afirmam que pode ser lesão por objeto contundente antes da morte, pois o corpo não apresentaria essa descoloração após o óbito. A família busca respostas e contratou o advogado Ben Crump e sua equipe para cuidar do caso, para fazer uma investigação independente. E parece haver uma desconfiança em relação às autoridades policiais aqui. Eles buscam respostas que acham não encontrar nos canais oficiais. Vou comentar essas novas informações. Antes, chamo Matt Irvine, instrutor das forças policiais e detetive aposentado, para nos ajudar na análise. Matt, bom te ver. Obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Jesse. Primeiro, preciso falar das intimações que saíram ontem à noite. Eu queria comentar isso, especialmente sobre a mãe do Nolan. De quem já falamos bastante aqui no programa, Christine Wansley parece ter protocolado intimações para obter registros do TikTok, Snap, ou seja, Snapchat, WhatsApp, Meta, Life360. Eles fazem parte desse processo judicial relacionado ao espólio do filho dela, o espólio de Nolan Wells. Essas intimações são ordens judiciais específicas exigindo que testemunhas apresentem documentos, registros ou provas. Parece que foram protocoladas pelo advogado Gary Bufkin, que aparentemente trabalha com Ben Crump, contratado pela família neste caso. Isso foi protocolado no Tribunal de Chancelaria do Condado de Jackson. Então, por exemplo, aqui está apenas a intimação do WhatsApp para te dar uma ideia. Diz o seguinte: você está, por meio desta, intimado a cumprir dentro de 21 dias a partir do recebimento desta intimação, mas não antes de 15 dias do recebimento desta intimação, para produzir e permitir a inspeção e cópia de todos os documentos, registros, informações armazenadas eletronicamente e objetos listados abaixo, entregando-os, remetendo-os, transmitindo-os ou disponibilizando-os para inspeção ao advogado da peticionária, Sra. Wansley. Agora, se você descer um pouco mais, diz materiais a serem produzidos dentro de 21 dias. Todos os materiais e informações de qualquer tipo ou forma sob sua posse, custódia ou controle ou acessíveis a você, relacionados a Nolan Xavier Wells e seu número de celular.
e então fornece o endereço de e-mail dele, incluindo, sem limitação, todas as informações de assinante associadas à conta, todos os nomes de usuário atuais e anteriores, endereços de e-mail, números de telefone e nomes de exibição associados à conta, a data de criação da conta e o endereço IP usado para criar a conta, todos os IPs associados a ações na conta, incluindo logins, redefinições de senha, cadastro em autenticação de 2 fatores, todos os endereços IP vinculados a eventos de amizade na conta, todas as comunicações configuradas como públicas na conta e todos os dados e metadados relacionados, todas as informações não relacionadas ao conteúdo sobre a conta, todas as informações que identificam ou possam ser usadas para identificar qualquer parte que esteja trocando mensagens em uma conversa com a conta e todas as comunicações, incluindo mensagens e mensagens em grupo enviadas para, de ou incluindo a conta, todas as fotografias, gravações de vídeo e áudio, conteúdo, anexos, arquivos de texto, transcrições, dados de GPS, dados de localização, metadados, recibos de envio, registros de data e hora, logs, IDs de dispositivo, histórico da lista de amigos e todas as demais informações armazenadas eletronicamente de qualquer tipo, relacionadas de qualquer forma à conta. Agora, por que isso é relevante? Vou te dar uma ideia. Segundo a TMZ, Christine usou o Life 360 para rastrear o telefone do filho, aparentemente com os amigos dele, e comparou esses dados de localização com o Snapchat. Há relatos de que isso não batia. Também foi divulgado que Christine suspeitou que conteúdos do celular de Nolan poderiam ter sido apagados, que supostamente não havia fotos ou vídeos na conta do Snapchat dele, ou no próprio Snapchat dele. Agora também sabemos que o suposto amigo de Nolan, Warren Hudson, disse a Brandon Tatum no Officer Tatum Show no YouTube: não havia motivo para mexer no celular do Nolan. Ninguém mexeu no celular do Nolan. Se ninguém tivesse tocado nele, então não há razão para algo ter sido apagado. Sei que foge do tema, mas preciso citar um patrocinador que viabiliza episódios como este. Acho que você vai gostar, pois já deve ter visto uma foto antiga e pensado: minha pele era mais saudável, eu parecia mais jovem. E veja, você envelhece, começa a ver manchas escuras, linhas finas, a pele opaca. É por isso que eu preciso te contar sobre isso aqui. Este é o Gil Skincare. Estou segurando o creme hidratante anti-envelhecimento. Então, primeiro de tudo, você abre, o cheiro é incrível e eu passo na minha pele. Fica tão suave, sua pele fica muito melhor. E é uma marca de cuidados com a pele coreana. Ajuda sua pele a parecer mais saudável, macia e jovem. E os populares discos de tônico rejuvenescedor deles são basicamente toda uma rotina de cuidados com a pele coreana em um único passo. Se você olhar as avaliações, as pessoas dizem que recebem muitos elogios pela pele depois de usar isso. Hidratação, nutrição, o Kit Glow Up da GU, incluindo os discos de esfoliação tonificante e o hidratante deles com NAD+. É perfeito para quem quer experimentar toda a rotina da GU. E eu tenho que dizer, por tempo limitado, JU tem uma oferta incrível para ouvintes e espectadores. O pacote Glow Up está com até 45% de desconto agora, e ainda tem mais para quem acompanha a gente. Agora podem ganhar mais 20% de desconto além de frete grátis, usando o nosso código sidebar em guskin.com. Esse é o site guskin.com. Use o código sidebar para ganhar mais 20% de desconto. E depois que você comprar, vão perguntar onde você ouviu falar deles. Mostre um pouco de carinho pela gente. Mostre seu apoio para a gente. Diga que foi o nosso programa que te indicou. Agradecemos de verdade. Matt, te passei muita coisa de uma vez. Por que estamos vendo essas intimações? Bem, acho que há algumas coisas acontecendo aqui. Primeiro de tudo, essa linguagem nessas intimações é bem padrão para qualquer intimação que exige a produção de registros de qualquer provedor de serviços eletrônicos. Essas são as coisas que você procuraria ao montar um caso. Eu espero que o departamento do xerife do condado de Jackson esteja exigindo a produção do mesmo tipo de informação, seja por intimação ou mandado de busca. Mas eu acho que isso mostra que a família de Nolan Wells, como eles já expressaram, não confia na integridade ou na imparcialidade da investigação policial. Então, eles estão conduzindo a própria investigação. E isso, eu acho, chega à questão central de por que tantas pessoas no país discutem esse caso agora. Como mencionei antes, há razões legítimas para alguns não confiarem nas autoridades. Especificamente, há um histórico terrível neste país de homens negros, especialmente jovens negros, sendo assassinados por homens brancos que ficam impunes. E, infelizmente, em muitos desses casos, o papel das autoridades policiais variou da indiferença à cumplicidade. No Mississippi, o corpo de Emmett Till foi achado submerso após ser morto por homens brancos que não foram punidos a cerca de 4 ou 5 horas de onde encontraram Nolan. Os 3 ativistas dos direitos civis assassinados por homens brancos que eram membros da Klan e também policiais foram achados a menos de 320 quilômetros de onde Nolan Wells foi encontrado.
Então, não estou lançando nenhuma suspeita sobre o departamento do xerife do condado de Jackson e certamente não afirmo saber como Nolan Wells morreu, mas não me surpreende que uma família negra no Mississippi, dada essa história, tenha dúvidas quando seu filho morre de forma misteriosa e não aceite sem questionar o que as autoridades estão apresentando a eles. Acredito que as intimações e a investigação independente refletem isso. Não, você levantou um bom ponto. Você levantou um bom ponto sobre as preocupações deles, suas reservas, sua necessidade de respostas, sua necessidade de transparência. A única coisa que vou dizer é, sabe, quando você contrata Ben Crump, já falamos sobre isso antes, isso coloca muita pressão, coloca os holofotes nesse caso, pressiona as autoridades a conduzirem uma investigação completa e darem respostas ao público. Não estou dizendo que eles não fariam isso de qualquer forma, mas você sabe, a família tinha preocupações de que parecia que as autoridades estavam automaticamente dizendo que não havia indícios de crime. Nada a investigar aqui. Tenho uma pergunta. Você destacou um ponto importante. Disse, me corrija se estiver errado, que provavelmente presumiria que as autoridades tentaram obter os mesmos registros. Se eles não fizeram isso, se isso vier à tona, eles não tentaram obter os mesmos registros dessas empresas de redes sociais, mas a família do Nolan está tentando. Isso significa para você uma deficiência na investigação? Sim, significaria, quero dizer, eles deveriam, neste ponto, buscar informações de todas as fontes possíveis, o que incluiria, sabe, fontes humanas, e eu ouvi relatos de que eles falaram com mais de 60 pessoas, mas eles definitivamente deveriam estar buscando todas as formas de evidência em mídias eletrônicas. Weatherby, E o que eles desculpa, estariam pode fazendo com continuar. isso? Para que usariam isso? O que querem descobrir? Como investigador, você recebe essas informações. O que faz com elas? Bem, tem algumas coisas, certo? Quero dizer, eles deveriam estar olhando os celulares de qualquer pessoa na ilha que tenha, sabe, se apresentado na investigação para dizer que teve qualquer interação ou até mesmo avistamento de Nolan Wells em 4 de julho e vasculhando todos esses dados eletrônicos, analisando as comunicações, analisando imagens dos dispositivos de qualquer pessoa que tenha interagido com Nolan Wells em Horn Island naquele dia. Não apenas o grupo de amigos dele, eles também deveriam analisar esses provedores de serviços eletrônicos para ver se houve alguma imagem, alguma comunicação do Nolan naquele dia que por algum motivo não está no telefone dele. Eles deveriam estar Você pode procurando, por perceber exemplo. isso. Essa informação diria se algo foi excluído. Muitas vezes, ao apagar conteúdo do celular, ele permanece nos servidores dos provedores de serviços eletrônicos. Isso depende do aplicativo e das configurações de permissões e privacidade do seu dispositivo. Mas é totalmente possível que alguém acredite que apagou algo do dispositivo e que esses dados ainda permaneçam nos servidores do provedor de serviços eletrônicos. Na sua opinião, parece que eles estão preparando algum tipo de processo? Não seria a primeira vez que alguém entraria com um processo depois de obter certas informações, potencialmente através de uma intimação. É isso que você está querendo saber? Porque lembre-se, ela já está representada e a família também tem representação jurídica. Certamente é uma possibilidade. E você sabe, não é incomum quando alguém perde um ente querido querer buscar algum tipo de responsabilização, sobretudo se você sente que as autoridades não cumprem seus deveres direito. Um processo judicial pode servir para buscar responsabilização. Aliás, na sua opinião ou experiência, quão precisos são esses apps? Em termos de rastrear a localização de alguém? Eu diria que muitos desses aplicativos são extremamente precisos. Quero dizer, eles funcionam com base em satélites. Recentemente, precisei ajudar minha filha a achar o celular dela com um aplicativo. E eu consegui localizar o aparelho literalmente a poucos metros de onde ela o deixou. Então, esses aplicativos são muito precisos. E se, por exemplo, Nolan Wells estivesse usando algum outro tipo de tecnologia inteligente, um smartwatch ou algo assim, eles certamente poderiam mostrar a que distância Nolan Wells estava do telefone dele ao longo daquele dia. Ter um pai detetive é ótimo, nada se perde ou passa despercebido. É bem legal. Vamos deixar isso. Quero começar com isso porque acabou de sair. Mas mesmo antes disso sair, quando te convidamos para o programa, havia outra coisa que precisávamos abordar. Este vídeo. Isso é importante. Uma grande questão, como sempre destacamos nesse caso, Nolan Wells ficou na Horn Island para conversar com uma jovem. Ele não voltou no barco, ele não voltou para o continente. Ele não voltou no barco com os amigos, certo? Bem, tem isso. Então, isso que você está vendo é um vídeo novo que supostamente foi obtido pelo policial Tatum, certo? Brandon Tatum, do programa Officer Tatum Show.
E ele tem, aliás, questionado a narrativa de que a raça automaticamente influenciou o que aconteceu com Nolan. Mas nesse vídeo, você vê quem parecem ser os amigos de Nolan no barco, e não há sinal de Nolan. Agora, acreditamos que isso seja de um momento crítico. Lembrando, isso é quando o barco aparentemente estava tendo problemas. Ele estava fazendo água. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso porque tem um áudio que eu acho que é muito relevante aqui também. E eles precisavam ser rebocados. Novamente, vamos explicar como isso aconteceu. Mas quando você olha para esse vídeo, por todos os relatos, não há sinal de Nolan Wells nesse vídeo. E como relata o TMZ, isso seria coerente com o que eles relataram. Fontes deles disseram isso. Autoridades acreditam que Nolan permaneceu na Horn Island, citando duas testemunhas que aparentemente disseram aos investigadores que viram Nolan na ilha depois que o barco partiu. Isso está de acordo com o relatório policial do Departamento de Recursos Marinhos do Mississippi, obtido pela ABC News, que diz que amigos de Nolan relataram às autoridades que quando eles partiram, ele estava na companhia de uma mulher desconhecida e que ele escolheu permanecer na ilha. Matt, é este vídeo que eu acho bastante fundamental, muito importante. Eu concordaria. Quero dizer, o vídeo parece mostrar que Nolan não estava no barco. Agora, o momento exato das coisas é algo que as pessoas vão ter que analisar profundamente, comparando o horário desse vídeo com a chamada de emergência feita para a empresa de reboque. Todas essas coisas vão ser uma parte importante da investigação, mas pelo menos à primeira vista, num primeiro olhar, este vídeo realmente parece apoiar a afirmação de que Nolan não entrou naquele barco com seus amigos. Isso significa que isso inocenta todos que estavam naquele barco? Isso significa que, se algo aconteceu com Nolan, teve que ter acontecido em Horn Island? Bem, você está fazendo duas perguntas. Isso certamente sugere que se algo ocorreu com Nolan, foi em Horn Island, ou ao menos não foi naquele barco. Isso não significa que as pessoas no barco estejam exoneradas. O que ocorreu com Nolan pode ter acontecido com ou sem o envolvimento ou conhecimento delas, em outro lugar ou momento. Mas certamente parece apoiar as declarações deles novamente à primeira vista, superficialmente. Mas isso ajuda na investigação, porque agora, potencialmente olhando para, agora temos que olhar para o continente. Temos que analisar o que aconteceu depois de um certo período de tempo. Eles podem restringir a área e analisar um local específico para descobrir o que houve com Nolan Wells, certo? Quando isso aconteceu inicialmente, houve uma conversa. Será que Nolan voltou ao barco? Ele foi ao continente, aconteceu algo. Depois o colocaram no barco. Sabe, jogaram o corpo dele na água. Não digo que fosse uma teoria legítima, mas era algo que estava surgindo. Se você não está vendo ele no barco nesse momento, isso, de certa forma, eu acredito, ajudaria os investigadores, certo, a delimitarem que precisam focar. Certamente fornece alguma direção para a investigação. Eu acho que, novamente, só sabendo o que foi divulgado publicamente, parece que é prematuro eliminar qualquer coisa neste momento, mas pelo menos pode mudar o foco. Neste momento, pelo que parece do que as autoridades estão relatando, eles conversaram com pessoas que afirmam ter visto Nolan Wells na ilha vivo depois que o barco do amigo dele foi embora. Agora, ainda há dúvidas sobre quem são essas pessoas e como sabem que era o Nolan. Essas pessoas realmente conhecem ele ou só viram um homem negro alto e, com a cobertura da mídia, presumiram que era o Nolan? Ainda há muitas perguntas, mas supondo que haja pessoas que o viram vivo na ilha após a saída dos amigos, isso tenderia a mudar o foco da investigação para tentar descobrir o que aconteceu com esse jovem depois das 4h15 da tarde. Quem foi a última pessoa a vê-lo vivo? Provavelmente será uma das testemunhas mais importantes do caso. Isso fica interessante, né? Tipo, o que quer que tenha acontecido com Nolan? Ninguém viu nada. Mesmo que ele tenha se afogado acidentalmente, ninguém viu ou tentou ajudar. Esse é um ponto válido, uma pergunta justa e realmente me faz pensar. Você acha que as autoridades podem saber mais? Antes de falarmos sobre o áudio, só me diga isso. Muito mais. Do que estão dizendo agora, você acredita que eles têm algumas testemunhas em potencial que forneceram mais informações sobre o último paradeiro de Nolan Wells e que eles simplesmente ainda não compartilharam essas informações? Eu esperaria que fosse esse o caso. Eu certamente espero que seja esse o caso. Novamente, parece haver algumas reportagens dizendo que eles afirmam ter falado com cerca de 60 pessoas. Essas declarações não estão no registro público agora. A menção de que o caso será levado a um grande júri, o que acho. Procedimento nesta parte do Mississippi. Ao levar um caso ao grande júri, é importante que ele ouça a evidência pela primeira vez na sala, sem contaminação por divulgações anteriores. Eu só mostrei o vídeo.
Agora vamos para o áudio, dá uma olhada. Ei, estamos na ponta oeste do Horn e nossa bomba de porão parou de funcionar. Estamos afundando. Vocês podem vir, por favor? Somos associados. Sim, até onde a água já subiu, senhor. Está subindo, só estamos pensando, não sei, estamos afundando. Então, sim, já falamos sobre isso antes, certo? Esse áudio que foi divulgado pelo Departamento de Recursos Marinhos do Mississippi. Isso nos dá uma ideia do que aconteceu naquele dia. Nos dá uma visão desse evento caótico na água em 4 de julho, porque esse é um dos primeiros áudios que estamos ouvindo daquele dia, que capturam os momentos de desespero quando o barco ligado a esse grupo começou a encher de água. Isso aconteceu devido a uma bomba de porão com defeito, segundo relatos. Acreditamos que Nolan esteve a bordo deste barco em algum momento, mas você compara isso ao vídeo que acabamos de mencionar. Não parece que ele estava nele naquele momento. Então eles chamam um guincho, e pelo que entendemos pelas reportagens, na verdade, foi relatado que outro barco acabou ajudando eles. Outro barco que estava ancorado lá não era uma empresa de reboque particular. Segundo reportagens, amigos de Nolan dizem que eles deixaram Horn Island às 4h30. Disseram que viram Nolan em Horn Island às 18 horas. Aliás, amigos relataram que a última vez que o viram foi às 15h. Mas é sobre isso que precisamos falar, esse desenvolvimento do áudio. Então, surgiu uma teoria quando esse vídeo foi divulgado. Esse áudio foi divulgado. Houve uma nova versão do áudio que foi aprimorada pela TMZ. Quando você ouve, existem teorias. Há pessoas por aí que acreditam que dá para ouvir ao fundo alguém dizendo: ele está morto? Nolan, acorde. Verifique o peito dele. Falei com um especialista em áudio forense, Robert Fried, no meu programa da News Nation, Jesse Weber Live. Comparou as duas versões. Então, comparou a versão que foi obtida no site da WFAB e uma do TMZ. E ele disse que o áudio recém-aprimorado do TMZ era mais longo do que o outro. Ele criou transcrições de ambos os vídeos. E aqui está o que ele encontrou. Nessas transcrições da sua análise, alguém diz: ele está morto? Verifique o peito dele. Nolan, acorde. Algo assim? Não, está muito distorcido. Mesmo se você ouvir desde o original até a versão aprimorada do áudio, ainda é muito difícil para alguns dos softwares que usamos conseguirem captar esse tipo de palavra. E não havia nada parecido com isso nas transcrições que vimos. Agora ele disse que gostaria do áudio da fonte original, certo? Presumo que as autoridades tenham a fonte, pois ele mencionou cortes. Ele ficou curioso sobre como o áudio foi criado. Neste vídeo você também ouve cortes. Eu disse a ele que, se houver um corte de, por exemplo, informações pessoais, um número de telefone, durante esse corte, é possível ouvir algo ao fundo. Então, sabe, números de conta e coisas assim foram compartilhados. Então ele quer o vídeo original. Ele quer analisar os metadados. Matt, o que você conclui disso? Então, eu ouvi o vídeo original, pelo menos como foi reproduzido em vários sites de mídia, e eu ouvi a versão aprimorada. E, para ser bem franco, eu consigo ouvir uma agitação ao fundo, consigo distinguir algumas palavras, incluindo alguns palavrões e algo como "meu Deus". Não posso afirmar com certeza se o que algumas pessoas acham que estão ouvindo está realmente sendo dito ou não. Está muito distorcido. Eu realmente aprecio que as pessoas estejam se esforçando para, de certa forma, literalmente cortar o barulho e descobrir o que está acontecendo ao fundo. Mas eu acho que é só... Não temos informações suficientes. Pelo menos eu não sinto que, com base nas gravações públicas, sei o que está sendo dito ao fundo. Isso é justo. Acho que a questão é: faria sentido para você se alguém fizesse uma ligação pedindo socorro numa emergência? Eles fariam isso por 2 motivos. Primeiro, se Nolan estivesse passando por algum tipo de emergência ou em apuros. Isso não seria enviado para a central? A menos que alguém diga: ei, as pessoas a bordo eram responsáveis. Se for esse o caso, por que você faria uma ligação enquanto isso está acontecendo ao fundo? Você entende o que estou dizendo? Com certeza entendo o que você diz. Não é incomum quando pessoas forjam a cena do crime, encobrindo um crime, fazer uma ligação para o 911 como parte dessa encenação da cena do crime. Mas isso acontece em casos que geralmente são assassinatos premeditados, e é algo muito frio e calculado de se fazer. Estamos falando de cerca de meia dúzia de homens com mais ou menos 19 anos de idade.
Eu não tenho a impressão de que há um grande grau de sofisticação criminosa ou frieza nesse grupo, pelo menos de acordo com o que foi relatado. Seria muito surpreendente para mim se eles deliberadamente encenassem um pedido de socorro para encobrir algum crime. Seria ainda mais surpreendente se eles optassem por uma ligação gravada enquanto algo relacionado a um crime ocorria ou acabara de acontecer ao fundo. E a última coisa que eu diria sobre isso é que, se isso for algum tipo de conspiração em que cerca de 7 pessoas sabem disso, algum crime foi cometido contra Nolan Wells e uma ou mais delas estavam envolvidas. Me parece muito improvável que essas pessoas conseguissem manter essa conspiração de silêncio por quase um mês agora. Quero dizer, mesmo entre pessoas sofisticadas, duronas, grupos criminosos organizados, quanto mais pessoas envolvidas em uma conspiração, maior a probabilidade de que alguém vá falar. E esses não parecem ser esse tipo de grupo criminoso organizado e durão. Eu realmente ficaria muito surpreso se uma conspiração de silêncio para encobrir algum crime cometido contra Nolan persistisse por tanto tempo. E certamente, se ela persistiu, ela não poderia durar por muito mais tempo. Preciso destacar outro acontecimento. Então, foi relatado por veículos como a ABC que, de acordo com um documento que aparentemente foi enviado em 5 de julho com informações preliminares do Departamento de Recursos Marinhos do Mississippi. Testemunhas disseram às autoridades que Nolan bebia muito com amigos na Horn Island naquele dia. Agora, este é o relato deles. Nós não sabemos se isso é verdade, mas isso fazia parte de um relato que aconteceu bem próximo, em termos de tempo, do que estava acontecendo na busca por Nolan Wells. O que tiramos disso? Como isso se encaixa na investigação? Bem, acho que precisamos ter cuidado com esse tipo de afirmação. Certamente, estar intoxicado aumenta o risco de alguém se machucar. É simplesmente mais difícil cuidar de si mesmo quando se está muito intoxicado. Mas eu gostaria de saber quem são essas testemunhas e como chegaram a essa conclusão. Elas estão vendo ele agir de uma forma que sugira intoxicação? Elas estão vendo ele beber muito álcool bem na frente delas? Nem sabemos ao certo se a pessoa supostamente intoxicada que eles mencionam é o Nolan Wells. Há muitas perguntas sem resposta e precisamos ter cuidado para não culpar a vítima. O fato é, eu acharia normal que num fim de semana de 4 de julho em Horn Island, muitos jovens consumiam grande quantidade de álcool. Os demais jovens chegaram em casa em segurança. Sim. Estamos esperando os resultados dos exames toxicológicos, certo? Esta autópsia independente, como relatamos, foi limitada pela condição do corpo que foi entregue a este perito. Já comentamos que o legista do estado parece ter retido partes do pescoço ou garganta, talvez para exames ou investigar trauma ou afogamento. Mas a toxicologia será fundamental, certo? Eu me pergunto o que isso nos dirá. Bem, a toxicologia pode nos dizer quais substâncias Nolan Wells tinha no organismo. Ainda assim, isso realmente não responde à pergunta de por que esse jovem perdeu a vida. É informação, mas não é uma resposta. Uma das dificuldades é que quando você está lidando com afogamento, pode ser muito difícil, se for esse o caso. Pode ser muito difícil saber quais foram as circunstâncias. Alguém foi empurrado? Estava intoxicado? Alguém empurrou essa pessoa? Alguém a segurou debaixo d'água? Talvez haja algum tipo de evidência física deixada para trás. A decomposição também complica as coisas. Então, esse é um caso difícil. Sabe, vamos ver como isso evolui. Eu só quero que a família tenha respostas. De verdade. Quero que eles tenham um desfecho, de uma forma ou de outra, ver como isso evolui. Vou continuar acompanhando. Matt, Irvine, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Obrigado, Jesse. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou em qualquer plataforma de podcast. Você também pode nos ver no Peacock da NBC. Para me seguir, X, Instagram. Meu programa Jesse Weber Live na News Nation, de segunda a sexta, 23 horas, horário do leste. Até a próxima, pessoal!